Deus me usou para trazer uma palavra doutrinária para a igreja, uma palavra mais doutrinária, mais no sentido de ajustar situações. Hoje eu quero falar sobre algo que o coração do povo se agrada só de ouvir essa palavra. Quero falar sobre vitória. Amém? Vitória. Quero falar sobre vitória com você. Ora aí por mim, para que eu consiga ser rápido, para que eu consiga atender todos os momentos que esse culto ainda tem para oferecer, em termos de adoração ao Senhor, no que está relacionado com a ceia, com as crianças, né? Para que eu não venha invadir nenhum espaço, né? E assim acabar interferindo nas outras programações do culto. Mas eu quero falar com você sobre vitória. E eu vou esperando assim o povo dar uma acalmada, né? Está todo mundo ainda meio, estou vendo muita gente se movimentando, mas eu quero que você nesse momento pare e preste atenção aqui, na palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, para estar ministrando ao teu coração. E eu quero começar aqui essa palavra perguntando a você, que está aqui nessa noite: quem gosta de vitória? Levanta a mão bem alto aí. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí: vitória combina com você. Vitória combina com você. Irmãos, por que vitória combina com a gente? Porque nós servimos a um Deus que não conhece derrotas. Porque nós servimos a um Deus que é o Senhor de toda a vitória, nos céus, na terra, debaixo da terra. A palavra vitória, ela é algo tão forte, porque por trás de uma vitória existe celebração, existe alegria, existe festa, existe gratificação, existe regozijo, existe o sentimento de missão cumprida, porque muitas vezes vitória significa uma missão que foi cumprida com êxito. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim lá em 2 Timóteo capítulo 4, não lembro agora o versículo, ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então ele fala isso com aquele sentimento de que eu fiz o que deveria ter feito, foi me dada uma missão, a missão foi cumprida, eu antevejo aqui a minha vitória, e já estou vendo o prêmio, a coroa da justiça, e eu receberei essa coroa, que não será dada somente a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Então falar de vitória hoje é algo muito interessante, porque cai num dia em que muitas pessoas estão celebrando uma grande vitória. Será que na Argentina hoje tem muita gente celebrando vitória, irmãos? Será que o povo está dançando um tango lá hoje, né? Celebrando a vitória que a Argentina teve na Copa do Mundo? Com certeza, né? E aí tem muitos de nós que ficam: puxa, poderia ser o Brasil, poderia ser a seleção brasileira. Poderia, mas não foi, né? Poderia, mas não foi. Foi a seleção da Argentina. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9. E nós vamos continuar falando um pouco sobre esse tema. E o tema é: no processo da vitória. No processo da vitória. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração para trabalhar com você nessa noite. No processo da vitória, nós vamos estar meditando sobre 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo, então os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar,
Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? No processo da vitória, muitas vezes nós temos que olhar para a nossa vida cristã e compará-la com a vida de um atleta de alto rendimento. Então, quando o apóstolo Paulo ele usa essa linguagem aqui, ele está tentando falar com a igreja usando o exemplo dos atletas de alto rendimento que haviam naquela época, haviam ali as Olimpíadas, e aqui ele usa a figura de dois atletas, o corredor e o lutador. O corredor e o lutador. Porque naquela época não tinha futebol, né? Futebol foi inventado pelos ingleses bem depois, né? Mas havia muita luta. Os gladiadores, os homens que entravam nas arenas para estarem ali combatendo um contra o outro, e também haviam as corridas. E é interessante que o apóstolo Paulo ele usa esses dois exemplos, lutador e corredor. Em alguns momentos eu e você temos que olhar para nós como corredores e lutadores. O corredor, embora existam várias modalidades de corrida, né? Existem as corridas de fundo, existem as corridas de sprint, que são aquelas de velocidade, 100 metros, 200 metros, mas também existem aquelas que são maratonas, de 15 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros e por aí vai. Mas em todas as modalidades de corrida, a velocidade é importante. Principalmente naquelas cujo percurso é rápido, ali a velocidade é mais importante ainda. Mas em todas elas ganha aquele que for mais rápido, né? Em tese, né, ganha aquele que for mais rápido. É claro que numa corrida de fundo, o mais rápido, aquele que vai chegar antes dos outros, ele também precisa ter resistência, ele precisa ter outras aptidões, outras qualidades de um atleta. Mas quer queira, quer não, a velocidade é muito importante. E muitas vezes Deus ele olha para nós como cristão e Ele espera de nós que sejamos rápidos. Sejamos rápidos em alguns aspectos da nossa vida. E talvez você fale, mas pastor, nós precisamos ser rápidos em quê? Em fazer o que agrada a Deus, em fazer o que é certo. Temos que ser rápidos em perdoar. Amém, irmãos? Temos que ser rápidos em nos arrependermos quando nós erramos. Temos que ser rápidos em ajudar o nosso irmão quando ele está caído no meio do caminho e muitas vezes perto de nós. Temos que ser rápidos, irmãos, em muitas vezes estendermos a mão para alguém que está precisando da nossa mão estendida. Temos que ser rápidos no propósito de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa de Deus. O problema é que muitas vezes o crente ele é rápido para falar mal dos outros, ele é rápido para mentir, ele é rápido muitas vezes para buscar aquilo que não deve, ele é rápido muitas vezes para ferir, para machucar outros, mas para perdoar ele é vagaroso. Para se arrepender quando erra, demora demais. Para estender a mão para o outro que está precisando da sua ajuda, é muito vagaroso. E o que acontece? Nós começamos a ter derrotas ao invés de vitórias no nosso crescimento, na nossa vida espiritual. Porque, irmãos, quando a gente pensa em vitória, eu não estou aqui trazendo uma palavra dessas de autoajuda, né? Aquela vitória que só tem conotação de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, casa nova, carro novo. Não é isso, irmãos. Vitória é algo muito subjetivo na vida cristã. A vitória, muitas vezes na vida de alguém, pode ser a condição de não ter nenhum filho perdido nas drogas, quando muitas vezes na sua redondeza, muitos dos que estão ali estão envolvidos com esse tipo de situação, mas a sua casa ainda está sendo preservada. Isso é uma vitória. Vitória muitas vezes é você manter-se casado num tempo em que muitos estão se divorciando. Vitória muitas vezes é você estar firme na fé, fervoroso na fé, animado na fé, passando por lutas, por dificuldades, enquanto outros estão dando as costas para Jesus, enquanto outros estão saindo da igreja, enquanto outros estão dizendo, não quero mais essa fé, eu estou servindo um Deus errado, na igreja errada, na fé errada. Por quê? Porque está sofrendo, mas você não. Você está sofrendo, mas você está firme. Você sabia que isso é uma vitória na sua vida? Vitória muitas vezes é você ter um entendimento certo da palavra de Deus, enquanto os outros estão tendo um entendimento errado da mesma palavra.
Por exemplo, lá em Isaías 1,18 diz assim, que o sangue de Jesus, ele foi derramado para purificar os nossos pecados, e ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, se no seu sangue lavado, mais algo que a neve ser. Queridos, esse texto aqui, ele fala do branqueamento da nossa alma. A expressão branquear aqui não está relacionada à cor de pele, está relacionado com o simbolismo teológico e bíblico, onde a cor branca ela é aplicada para representar a justiça de Deus e a purificação que o sangue de Jesus promove na alma, na vida de alguém, porque a cor branca é a melhor cor para si, vamos dizer assim, para se retratar essa experiência espiritual. Então o entendimento disso de uma maneira muito simples, muito clara na mente das pessoas, não traz problema. O crente que consegue entender essas coisas e andar livre de pensamentos aonde ele muitas vezes está sendo acusado de ser racista, é uma vitória você viver com a consciência limpa e ter um entendimento correto dessa situação, num tempo em que muitos estão julgando situações que não tem nada a ver com racismo como se fosse racismo. Quantas pessoas hoje estão caminhando numa direção errada por causa do entendimento errado? Eu volto na palavra passada, que o entendimento errado te levará a uma postura errada, que te levará a um destino errado, ou seja, tudo errado, mas começa com o entendimento. Então, quando você tem um entendimento certo das coisas, e lá no livro do Apocalipse diz que o Senhor vestirá os seus escolhidos com vestes brancas, que representam os atos de justiça dos santos na terra. Então, quando a Bíblia fala sobre a cor branca, nesse sentido, está retratando a justiça de Deus, a purificação pelo sangue, mas isso tem nada a ver com cor de pele, irmãos. Aplicar isso à cor de pele, irmãos, é uma desonestidade com a palavra, é uma desonestidade muito grande, é querer criar conflito onde não tem conflito, é querer criar intriga onde não deve ter intriga. Jesus ele veio para salvar a todos, pretos, brancos, pardos, amarelos, de toda a cor e toda a raça. E isso, irmãos, é tão hipócrita, essa afirmação que vem lá de fora é tão hipócrita, é tão cheia de hipocrisia, porque, irmãos, eu, pastor Galdilei, poderia usar esse mesmo argumento de forma contrária, porque chega ao final do ano, as pessoas se vestem de que cor? De que cor, irmãos? De branco. Sim ou não? E principalmente essas pessoas que creem nessas, vamos dizer assim, nessas crenças, dessas religiões afro, elas creem que tem que se vestir de branco, porque o branco traz bons fluidos, o branco abre caminhos, o branco... Eu poderia dizer que isso é uma afirmação racista, mas não é, irmãos. O fato é que eu não posso entrar na mesma situação. Eu quero dizer para você, querido, vem o final do ano, entenda o que eu vou dizer para você. Coloque a roupa que você quiser, da cor que você quiser, preta, branca, vermelha, amarela. Sabe por quê? Porque a sua prosperidade não vem da cor, ela vem do Senhor Jesus. A prosperidade que vem sobre a nossa vida em 2023 não virá da cor de uma roupa, virá pela graça e pelo poder do Cristo vivo e exaltado que nós servimos. Só que as pessoas elas ficam colocando pesos em situações que não têm peso nenhum. Então vitória muitas vezes é você ter um entendimento claro e andar com a consciência tranquila diante da palavra de Deus. Será que você é um crente vitorioso porque ainda está tendo um entendimento correto da vida em relação ao que é ser cristão, está tendo um entendimento correto do que é servir a Deus, está se livrando dessas, irmãos, dessas heresias modernas do nosso tempo? Irmãos, cada dia parece uma coisa estranha, né? E eu que sou pastor, sou confrontado com essas situações todos os dias. Parece que eu tenho que ter uma resposta, né, para tudo isso a cada instante. Eu não sei o que vou inventar amanhã,
né? Mas eu já disse, e eu já disse isso. Eu lembro que uma vez, lá no tempo antigo ainda, eu falei assim, gente, o negócio está tão deturpado que daqui uns dias vão aparecer alguém defendendo o direito da pessoa ter sexo com uma cabra, com um outro animal. E hoje, infelizmente, já tem isso, a tal da zoofilia. Já existe isso. Naquela época eu falei assim, veio isso na minha mente, uma coisa absurda. Eu falei, vou falar uma coisa absurda aqui, porque isso nunca vai acontecer. Irmãos, queimei a língua. Por quê? Porque já está acontecendo. E eu disse também, algum tempo atrás, que daqui a pouco, essas pessoas que têm um entendimento errado, baseado numa teologia errada, né, principalmente essas pessoas que fazem parte dessa esquerda teológica, vão dizer que a Bíblia é racista. Por quê? Porque a Bíblia tem... Eu posso ter uma infinidade de versículos aqui para você, irmão. Eu pegaria a Bíblia aqui hoje para você e poderia ler uma infinidade de versículos aqui que traz a cor branca em vários aspectos. Isso não tem nada a ver com racismo, tem a ver com falta de entendimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o que, irmãos? Entendimento. Então, querido, não deixe de estar na casa do Senhor. Nós precisamos hoje nos encher da palavra. Precisamos hoje, irmãos, termos entendimento do que é certo, do que é errado, para que nós possamos, irmãos, saber como discernir as situações que serão colocadas diante de nós. Porque cada dia será mais difícil você ser cristão nessa terra, se você não tiver entendimento da palavra. E eu vejo assim, irmãos, que muitos crentes que estão dentro da igreja hoje, mas não tem uma firmeza doutrinária na palavra, serão seduzidos por essas ideologias erradas. Muitos crentes hoje dentro da igreja serão seduzidos, serão enganados, serão envolvidos ainda por essas questões, porque não tem firmeza doutrinária. E nós precisamos nos encher da palavra. Então não negligencie estar numa escola bíblica, não negligencie o estudo da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, como lutadores da fé, nós temos que ser rápidos, muitas vezes, para fazer o que é certo, e vagarosos, ou às vezes inertes, para fazer aquilo que é errado. O Senhor espera de você uma agilidade, como um corredor, o corredor de uma maratona, ou o corredor, irmãos, de uma corrida de sprint rápido, tem que ter velocidade. Você precisa ser rápido para fazer o que Deus quer. Muitas vezes o que Deus quer de você, não quer que você fique passando adiante, esperando o tempo passar. Seja rápido, é de Deus, faça rápido. Amém? Fala para o seu irmão aí, seja rápido para fazer o que Deus quer. Irmãos, como falando da figura do lutador, eu falei, então, duas figuras, o corredor e o lutador. Em relação ao lutador, o que Deus espera de nós muitas vezes é que nós, irmãos, não desistamos porque fomos machucados. Fala para o seu irmão aí, não desista porque se machucou. Quem aqui já assistiu o UFC? Eu gostava dessas coisas, mas eu não tenho mais nem tempo para isso. Mas, irmãos, às vezes o camarada saía daquele octógono com a cara parecendo um bife, sim ou não? Sangue para todo lado, o olho parecendo um do cerveró, um aqui em cima, outro aqui embaixo, a boca meio aqui no candado, tá? Abaixo da orelha. Aí você fala assim, esse cara nunca mais vai lutar, esse aí passa um pouquinho, o camarada dando entrevista, aí a pergunta, e aí, qual que é o seu... não, eu vou, daqui uns dias eu estou de volta, é só me recuperar e tal, e aí nós vamos vir. Aí fala, mas meu Deus do céu, o cara levou uma surra. Mas porque, irmãos, o lutador, ele entende o seguinte, que o machucar-se faz parte da sua vocação, e ele não pode desistir porque ele se machucou. Se machucar faz parte daquilo que ele foi chamado para fazer, faz parte da sua identidade, faz parte de quem ele é, da sua vocação. Então, machucar-se faz parte do seu processo de vitória. Vou repetir, machucar-se faz parte do seu processo de vitória e também da sua vocação. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que como cristãos, machucar-se muitas vezes com pessoas,
com situações, faz parte do nosso processo de vitória também, e também faz parte da nossa vocação. O crente, ou o cristão que quer ser cristão, mas não quer se machucar em momento algum, ele está indo contra a sua vocação, ele está indo contra muitas vezes contra aquelas situações para as quais ele foi chamado. Porque se nós estamos seguindo os passos de Jesus, irmãos, nós vamos passar pelo que Jesus passou. E eu vou dizer uma coisa para você: Jesus foi machucado. Jesus foi machucado de várias formas, e muitas vezes você será. E o que Deus espera de você? Que você não desista. Que você não desista da sua família, porque você foi machucado dentro da sua família. Que você não desista do seu casamento, porque você foi machucado dentro do seu casamento. Que você não desista da sua igreja, porque dentro da sua igreja, da igreja onde você congrega, alguém te machucou. Que você não desista de crer no milagre, porque quando você se dispôs a crer no milagre, e você buscou, você se machucou, porque não aconteceu, porque não veio ainda, porque está demorando, e aí você se machucou, você se feriu por dentro. Eu quero dizer para você, tudo isso faz parte de quem você é, e tudo isso faz parte do seu processo de vitória. Jesus foi machucado, mas ele não foi derrotado. Amém? Jesus foi machucado, mas ele não foi derrotado. Ele passou pelas machucaduras, e lá na frente ele recebeu vitória eterna. Eu quero dizer para você, querido, você será machucado, mas se você estiver em Cristo, você não será derrotado. Você vencerá no final, mas permanecer em pé, aguentar os golpes, isso faz parte da sua responsabilidade. Como eu disse, eu não estou trazendo aqui uma mensagem de autoajuda, a vitória que vem no dinheiro, que vem em forma de dinheiro, a vitória que vem em forma de prosperidade, não. Eu estou trazendo uma mensagem para você que fala que a vitória, ela é fruto de responsabilidades, de compromissos, que nós precisamos desenvolver na nossa vida, e à medida que nós desenvolvemos, a vitória vem, e ela é subjetiva. Ela pode vir na preservação de um casamento, ela pode vir na restauração de um filho, ela pode vir no entendimento certo de como viver na presença de Deus, pode vir na capacidade de você ficar firme em Deus, enquanto está todo mundo desistindo de Deus. Enfim, vitória, irmãos, é muito subjetivo. O que importa é que Deus, Ele quer te dar vitória, amém? Deus quer te dar vitória. No processo da vitória, entenda que aqueles que perseveram têm mais chance de conquistar a vitória. Fala para o seu irmão aí, persevera, irmão. A perseverança, ela nos ensina que é mais fácil começar do que terminar. Sim ou não, irmãos? É mais fácil começar ou terminar? Sempre é mais fácil começar. Você já parou para pensar quantos entram numa faculdade e quantos terminam? Eu lembro, irmãos, quando eu fiz o seminário teológico, aquela nossa época, a época da nossa turma, o pessoal fala, foi uma era de ouro. Sempre quando a gente encontra nas reuniões dos pastores, eles lembram da nossa turma. Aquela turma de vocês foi uma era de ouro. Só que eram 2 salas, eram 60 e poucos candidatos ao pastorado. De 60 e poucos candidatos, foram 4 anos, só formou 24. De 60 e poucos, irmãos, eu sei que chegou no 2º, 3º ano, já não tinha mais 2 salas, era uma sala só, e foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Porque é muito mais fácil começar do que terminar. Às vezes você vai num casamento, às vezes eu vou e às vezes eu celebro o casamento. E eu sempre falo para os noivos, é muito fácil você chegar aqui e dizer sim. O difícil é continuar dizendo sim daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque é fácil começar. A gente começa na paixão, a gente começa na facilidade, mas depois vem o trajeto, vem o caminho, vem as dificuldades, vem os conflitos, vem as lutas. E quem que chega no final? Quem persevera. Quem persevera. Quem persevera, irmãos. Eu nos meus 18 a 22 anos mais ou menos, eu corria. Eu fui corredor, corri
uma maratona de 15 quilômetros aqui, Campo Grande, e cheguei até o fim. Até cheguei junto com o pessoal do Exército, e os bombeiros ganharam. Lembro que os bombeiros ganharam, mas aí eu vi um rapaz do Exército que vinha com uma blusinha do Exército. Eu falei, não, esse aqui eu não posso deixar aqui passar. Aí eu consegui ainda chegar no meio do pessoal do Exército, consegui chegar bem. Aí tá. Aí eu arrumei um companheiro de corrida no banco, na época. Ele falou, não, vamos correr, na próxima vamos correr junto. Eu falei, então tá, então vamos. Aí nos preparamos. Essa corrida ela começava da Calógeras, descia Afonso Pena inteirinha até o final, voltava, subia Furnas, terminava em frente ao Estoril. Esse era o percurso. Então acho que era 15 quilômetros. O percurso era esse. E aí nós preparamos, corremos e tal. E aí começamos, saímos da Calógeras, chegamos ali perto do shopping, correndo. E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e tal. Aí tinha bastante gente na nossa frente. Aí ele falou para mim assim, vamos desistir? Ai, irmãos, esse negócio do vamos desistir é complicado. Aí eu olhei para ele queria desistir, e eu acabei fazendo a pior coisa que eu poderia ter feito. Eu concordei com ele. Aí chegamos em frente ao shopping Campo Grande e nós desistimos. Aí a gente começou pelo canteiro e começamos a andar. É o que aconteceu, porque a gente achou que tinha muita gente na nossa frente e não tinha. Tinha muito mais atrás. E aí quando a gente começou a andar e ir em direção onde terminava, a gente falou, nós não deveríamos ter desistido. Só que a gente desistiu. E eu fiquei lembrando disso muito tempo na minha vida, que eu um dia desisti. Eu quero dizer para você, querido, não desista. Não desista. A vida cristã muitas vezes é como uma corrida de fundo, que vão existir altos e baixos, tem descida, tem subida. Tem momentos em que você vai cansar, tem momentos de cansaço, tem momentos de fadiga, tem momentos em que você vai sentir dores, porque quem corre uma grande distância sente dores. E também tem momentos em que as pessoas vão convidar você para desistir, como aconteceu comigo. E às vezes aquilo está sendo colocado ali para te tentar, para ver se você realmente vai desistir. Então eu quero dizer para você, usando esse exemplo que eu dei, dessa experiência minha, não desista de Jesus, não desista de estar na igreja, não desista de continuar firme nos caminhos do Senhor, porque alguém do teu lado cansou, porque alguém do seu lado desanimou, porque alguém do seu lado te convidou para desistir, e você não teve peito, você não teve coragem de dizer, eu não vou desistir. Não desista, não desista. Os perseverantes chegam ao fim da jornada com vitória. Vou falar aqui de um camarada que hoje o pessoal vai falar muito dele, Lionel Messi. Em 2014, a Argentina disputou a Copa América centenária. Eles chegaram na final contra o Chile, e o Messi errou o pênalti, e eles perderam aquela Copa América para o Chile. E naquele dia, depois daquele evento, o Messi falou, eu desisto da seleção, eu desisto da seleção. Por quê? Porque tudo que eu sobre ele, e falaram para ele que ele não conseguia conduzir a Argentina, que ele não conseguia levar a Argentina, que ele não conseguia ser a pessoa que todo mundo esperava que ele fosse. Só que ele não desistiu. Veio o desejo de desistir, ele até chegou a falar que ia desistir, mas ele perseverou. E hoje, será que ele está feliz ou triste por ele ter perseverado? Chegou hoje eles conseguiram ganhar a Copa do Mundo. Ele conseguiu, irmãos, perseverar, ele chegou até o dia de hoje, e hoje ele coroou a sua carreira com o título mundial e a sua última Copa. Sabe o que é você encerrar bem? Você encerrar bem uma etapa da sua vida. Ele não vai ter outra Copa para ele jogar, mas ele conseguiu um alvo, um objetivo.
E você precisa também ter isso no seu coração. Não vai desistir porque está difícil, não vai desistir porque foi criticado, não vai desistir porque o peso está grande sobre os seus ombros. Não desista, porque além das suas forças, você conta com as forças de Deus sobre você. O Senhor te dá forças para alcançar coisas que você sozinho não alcançaria. No processo da vitória, persevere. Sexta-feira nós falamos sobre perseverança, irmãos, e eu citei 2 exemplos na Bíblia, que às vezes nós precisamos perseverar para não perder algo precioso na nossa vida, que é importante demais no nosso relacionamento com Deus. E eu citei o exemplo de Jó, que foi um homem que ele tinha algo muito especial no seu relacionamento com Deus, que era a sua fidelidade. Mas chegou um momento em que ele foi provado, e Satanás teve o direito de tocar primeiro nos seus bens materiais, depois matar todos os seus filhos, e depois tocar na sua saúde. A Bíblia diz que Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Pensa você dormir rico e acordar pobre. Pensa você perder todos os seus bens da noite para o dia. Isso já é uma pancada muito forte. Aí passa alguns dias, você perde todos os seus filhos, e passa alguns dias, você perde a sua saúde, e você começa a ficar se coçando com um caco de telha. E aí quando a gente está no sofrimento, um sofrimento como o que o Jó passou, chegam as pessoas para criticar, para julgar. Está passando por isso porque está em pecado. Pecado, isso é pecado. Está passando por isso aí porque está no pecado. E os amigos de Jó julgaram ou não julgaram ele assim, irmãos? Julgaram. Quando a gente está no sofrimento, vem os julgamentos. Às vezes a gente sofre sim, porque está em pecado, está passando por situações que nós plantamos, existe essa situação. Mas no caso de Jó não era assim. E nem sempre também é assim conosco. Jó não tinha feito nada de errado para passar por aquilo que ele estava passando. Só que os julgamentos vieram. Está em pecado, está em pecado. Quando a gente está passando por esse tipo de situação, muitas vezes vem também os conselhos errados. A esposa de Jó chegou para ele e falou: Jó, é o seguinte, vou te dar um conselhão. Amaldiçoa teu Deus e morre. Irmãos, Jó, ele teve que perseverar. Ele teve que perseverar em continuar sendo fiel a Deus, diante do sofrimento, diante das críticas, diante dos julgamentos errados, diante da dor. Irmãos, porque aquele sofrimento de Jó, ele veio para provar a sua fidelidade. Na cabeça do diabo, funcionava assim: se ele passar pelo sofrimento, ele vai perder a sua fidelidade a Deus. Na cabeça de Deus funcionava assim: eu vou provar para o diabo que aquele que é fiel a mim mesmo no sofrimento. Ainda que ele passe pelo pior sofrimento, ele continuará sendo fiel. E o que aconteceu? No final, irmãos, o diabo saiu envergonhado. E Jó conquistou a vitória. Jó permaneceu firme. Jó permaneceu fiel a Deus. Mas ele teve, irmãos, que ser fiel a Deus, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das críticas, apesar dos maus conselhos. Ele teve que perseverar em ser fiel ao Senhor. Eu quero dizer para você: persevera, continua perseverando em ser fiel a Deus. No final, irmão, Jó, ele teve restituição, ele teve honra, ele teve vitória. E eu quero dizer para você nessa noite: se você continuar perseverando em ser fiel ao Senhor, passando pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades, sabe o que vai vir sobre a tua vida? Honra, vitória, restituição, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como é que nós temos que começar 2023, irmãos? Perseverando na oração, perseverando na palavra, perseverando na obediência, perseverando na fé, perseverando no amor, perseverando, irmãos, porque é na nossa perseverança que nós alcançaremos a nossa vitória. Então não perca aquilo que vai te dar vitória, a sua fidelidade. Persevera. Um atleta, irmãos, de alto rendimento, ele persevera. Estuda a vida de um atleta de alto rendimento. Você vai ver que aqueles que têm vitória são aqueles que perseveram mais do que os outros. Assim também deve ser na nossa vida. No processo
da vitória, no processo da vitória, não permita que o estar debaixo da graça, presta atenção, não permita que o estar debaixo da graça faça de você uma pessoa acomodada no propósito de se dedicar e de se entregar mais a Deus. Existe um grande problema hoje teológico na mente de muitos crentes, é que o crente pensa assim: estou debaixo da graça, não preciso me dedicar tanto, porque eu estou debaixo da graça. Aí a pessoa, ela começa a relaxar espiritualmente, porque ela vive dizendo para si mesma: estou debaixo da graça, estou debaixo da graça, como se estar debaixo da graça fosse uma oportunidade para que a gente relaxe na vida e viva de qualquer jeito. Para muitos hoje, estar debaixo da graça é um pretexto para pecar. Estar debaixo da graça não pode ser um pretexto para a gente relaxar, não pode ser um pretexto para a gente pecar. Irmãos, Paulo estava debaixo da graça, sim ou não? Mas ele diz: eu reduzo o meu corpo à servidão, eu esmurro o meu corpo, eu me nego, para que eu possa. Irmãos, analisa a vida do apóstolo Paulo. Se tinha alguém que entendia de graça no Novo Testamento, que dava aula de graça, sobre graça para qualquer pessoa, os maiores teólogos que possam existir hoje, era o apóstolo Paulo. Mas olha a vida dele, o quanto ele se dedicou ao Senhor, o quanto havia de oração na vida dele, o quanto havia de entrega, o quanto havia, irmãos, de consagração de vida ao Senhor, o quanto que isso era importante para o apóstolo Paulo. Esses dias eu recebi no Instagram um videozinho que veio da Nicole, onde está lá um rapaz falando sobre a sua experiência com o Uber, que muitas pessoas falam: eu não consigo falar de Jesus. E ele entrou num Uber e o motorista do Uber começou a falar: eu já fui crente, também já fui cristão, mas eu queria às vezes pregar, falar de Jesus, mas eu não conseguia. Aí o rapaz falou assim: eu sei te dizer porque você não conseguia. E aí o rapaz ficou ali ouvindo, ele falou assim: qual é o seu time? São Paulo. Quais são os títulos do seu time? Tais. Quais são os atacantes do seu time? Ele foi respondendo tudo. Quais são o meio de campo do seu time? Respondeu tudinho, na risca. Falou: sabe por que você não conseguia falar de Jesus? Porque você se dispôs a aprender mais sobre o seu time do que sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho que te salvou. E aí ele falou algo muito interessante, que muitas vezes nós não fluímos ou não temos vitória na nossa vida espiritual como crentes e não nos sentimos capazes de servir a Deus, porque nós nos entregamos mais às nossas paixões do que ao conhecimento do Senhor através da sua palavra. Se nós mergulhássemos com a mesma sede na palavra de Deus, como nós mergulhamos numa série no Netflix, se nós mergulhássemos com a mesma sede, com a mesma fome na palavra de Deus, como a gente mergulha às vezes num campeonato de futebol, ou numa série de TV, ou em algum programa, ou programas que a gente tem na nossa vida, ele falou assim: nós não teríamos dificuldade de falar de Jesus para ninguém, porque aquilo que domina o nosso coração, o conteúdo com o qual a gente está cheio, é dele que nós vamos ter facilidade para falar. Por isso ele não teve dificuldade para falar sobre o São Paulo, os títulos do São Paulo, os jogadores de São Paulo, os atacantes de São Paulo. Por quê? Porque era um assunto que o seu coração estava envolvido. Como que está a sua paixão pela palavra? Como que está a sua entrega ao Senhor, no sentido de mergulhar na palavra de Deus? A boca fala o que o coração está cheio. Irmãos, se nós queremos mais de Deus em termos de vitória espiritual, de vitória material na nossa vida, nós temos que nos entregar mais para Deus, nós temos que nos consagrar mais ao Senhor, nós temos que dar mais de nós para o Senhor. Se você der mais de você para o Senhor vai dar mais dele para você, porque é uma troca. Quem quer mais de Deus na sua vida? Então se entregue mais a Deus, se entregue mais a Deus em oração, desligue mais o seu televisor e se ligue mais na Bíblia.
Saia das redes sociais e entra na rede de fé que te conduz ao Senhor. E você vai ver que vai começar a mudar a sua maneira de pensar, vai começar a mudar os seus sentimentos, vai começar a mudar o seu interior, porque você vai começar a se encher mais da presença de Deus. Nosso problema é que nós estamos nos entregando pouco ao Senhor, e por isso estamos tendo poucas vitórias na nossa fé, no nosso crescimento espiritual, na nossa capacitação espiritual. Está faltando mais entrega, mergulharmos mais em Deus, para recebermos mais de Deus. Amém, igreja? Quem quer mergulhar mais no Senhor aí? No processo da vitória, vença a si mesmo. Sabe qual é um grande inimigo que você precisa vencer? Você. Mas o diabo, pastor, o diabo Jesus já venceu, mas você não. Vencer você, irmão, é o teu grande desafio. Você já parou para pensar em como seria a sua vida se você fosse responsável por pastorear você mesmo? Será que você daria trabalho para você? Você já parou para pensar nisso? Às vezes eu paro para pensar nisso. Eu me pastoreando, eu, pastor Gaudilei, pastoreando, pastor Gaudilei. Irmãos, todos nós temos que nos pastorear. E muitas vezes nós somos uma grande dificuldade para nós mesmos, com os nossos traumas não resolvidos, com os nossos desejos errados por coisas erradas, com as nossas preguiças, com os nossos desânimos, com a nossa falta de fé. Mas nós temos que vencer tudo isso, se nós queremos ter vitória no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que todos começam correndo, mas um só leva o prêmio? Ou seja, muitos começam correndo, mas não são todos que chegam ao final da corrida. São aqueles que matam a si mesmos. O que o Senhor quer que você entenda? Que as pessoas lá no passado, elas renunciavam e elas sacrificavam coisas importantes na sua vida por causa de uma coroa corruptível. Sabe o que um atleta na época de Jesus ganhava? Uma coroa de louros e o aplauso da multidão. Mas ele renunciava a comidas, renunciava a momentos de prazer, renunciava a muitas coisas para ganhar uma coroa de louros. E sabe qual é a coroa que Deus tem preparado para você? É a coroa de glória, é algo eterno. Então o Senhor diz assim: se essas pessoas renunciavam e sacrificavam por coisas perecíveis, eu também espero que você tenha coragem de sacrificar e renunciar muito mais por aquilo que não perece. Porque o que Deus preparou para você não perece, é eterno. A salvação, a vida eterna, a coroa de glória, tudo que está preparado para você é eterno, não passa, não se corrompe, não se destrói. Mas você precisa renunciar e sacrificar por amor a isso. O que você tem sacrificado e o que você tem renunciado por amor a Jesus? Então essas coisas você precisa avaliar no seu coração, porque a vida com Deus, irmãos, é de vitória, mas essa vitória exige de nós responsabilidades e compromissos. Amém? Fala para o seu irmão aí: a vitória é sua, mas tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. O apóstolo Paulo, ele diz: me fiz fraco para ganhar os fracos, me fiz forte para ganhar os fortes, me fiz de tudo um pouco para que por algum esforço pudesse levar alguém ou algum à presença de Deus. O evangelho de amor exige de nós, irmãos, flexibilidade. Exige de nós, irmãos, a capacidade de negar-se a si mesmo por amor aos outros. E é isso que pega para nós: negarmos a nós mesmos, negarmos os nossos desejos, negar os nossos costumes, negar os nossos padrões, para nos tornarmos um igual com o outro e mostrar para o outro que ele é importante para Jesus. Eu quero dizer para você, querido, Jesus, ele fez isso. Ele se fez um de nós, ele se tornou um de nós, ele se rebaixou para ganhar o nosso coração.
e nos conduzir à vida eterna. Então nessa noite nós vamos celebrar a Cristo. Nós temos que nos lembrar que Ele fez isso por nós, e nós devemos fazer isso por amor a Ele em relação às outras pessoas também. Então eu quero perguntar para você quer vitória? Comprometa-se com o Senhor da vitória, que é Jesus. Fique em pé nesse momento. Quero que você feche seus olhos. Quero que você ore. Acredito que estamos em bom tempo